Irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É uma grande alegria voltarmos a Monte Azul e com a possibilidade de rever os amigos, né? Mas o Roberto é muito generoso com as palavras, não é nada disso. Somos todos aprendizes de doutrina e de evangelho. Mas é uma alegria virmos aqui ver os amigos com a oportunidade de estudarmos um pouquinho mais o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. E o Evangelho do Senhor Jesus é composto de palavras de vida eterna. E passarão o céu e a terra, mas as palavras dele não. Porque dizem respeito ao espírito imortal que nós somos. Então valerá para sempre. E o Senhor Jesus ainda disse que quando ele enviasse o Consolador, porque ele ainda tinha muitas coisas para nos dizer, mas à época nós não poderíamos ainda compreender, mas o Consolador que ele haveria de enviar, este sim nos esclareceria sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que ele, o Senhor Jesus, disse. E a nossa proposta hoje, meus amigos, é justamente refletir em cima de alguns ensinamentos que o Evangelho traz para nós, mas no campo das enfermidades. Então nós propomos hoje passar em revista algumas curas perpetradas pelo Senhor Jesus, porque são altamente esclarecedoras. É bem verdade que o tempo que nos é permitido numa palestra espírita qualquer é sempre exíguo, dado que o Evangelho, em sendo luz e palavras para a vida eterna, nós poderíamos ficar horas, dias, semanas discutindo aquilo que está escrito, mesmo porque, à medida em que a gente amadurece o entendimento, a gente lê as coisas de uma forma diferente. O Senhor disse isso, quando aquele jovem doutor da lei se aproxima dele e pergunta para ele: mestre, o que devo fazer aqui para ganhar o reino dos céus depois dessa vida? E o Senhor perguntou para ele: o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Então, cada um de nós lerá de uma forma diferente, segundo o estado emocional, segundo o estado psicológico, segundo o interesse educativo, segundo o interesse espiritual. A nossa proposta, portanto, é passar em revista aqui 4 curas que o Evangelho nos traz, das tantas que o Senhor efetuou, para que nós possamos tirar alguns ensinamentos básicos para aplicarmos em nossas próprias vidas. E imaginemos como eram as coisas à época do Cristo, no campo da saúde e da enfermidade, 2000 anos atrás. Não há remédio para nada. Um ou outro lidando com plantas, mas não há remédio para nada. Consequentemente, não tem farmácias, não tem pronto-socorros, não tem hospitais, a higiene precária e a alimentação não muito diferente disso. A expectativa de vida à época do Cristo não passava de 35 anos. Hoje, no Brasil, estamos beirando os 80 anos, olha a diferença. E ainda não completamos 100 anos do primeiro antibiótico, a penicilina, em 1928. E já esticamos a nossa vida uma quantidade enorme de anos. Mas a época do Cristo era extremamente crítica, morria-se de qualquer coisa. Mas aí surge um homem, um ser, que cura qualquer um, de qualquer coisa, e cura de qualquer jeito. Tinha gente em volta do Senhor? Ele não tinha sossego. Da hora que amanhecia o dia até a hora que o dia se extinguia, o Senhor era rodeado o tempo todo, porque além das palavras que ele trazia, das orientações que ele dava, dos consolos, ele fornecia saúde para as pessoas, o que era muito raro. Então, ao analisar no Evangelho as curas perpetradas pelo Senhor Jesus, haverá de ter ensinamentos muito básicos para os nossos espíritos aqui na Terra.
E essa é a nossa proposta, então, de reflexão na noite de hoje. E a primeira cura que nós gostaríamos de analisar é a do cego de nascença. O homem nasceu cego. O evangelista é o objetivo. Aquele homem nasceu cego. Isso é significativo, porque é a partir daí que vai trazer possibilidades de entendimento de algumas coisas que são necessárias para nós outros urgentemente. Porque se há uma coisa que nós gostaríamos de ter aqui na terra é saúde. E em consequência há felicidade. Porque não existirá alegria completa se nós estivermos desconsolados pela doença, muito embora é possível ser feliz com a doença estabelecida no nosso corpo. Há inúmeras pessoas que nos dão esse exemplo no dia a dia de nossas vidas. Mas o evangelista diz de um homem que era cego de nascença. E o Senhor Jesus está passando, e junto dele aquela multidão incontável. E esse homem cego, sabendo que o Senhor está passando próximo a ele, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E ele incomodava tanto aqueles que estavam à sua volta, que alguns queriam que ele se calasse. Mas o Senhor Jesus para e se dirige ao cego e pergunta para ele: o que é que você deseja? Ora, mas não saberia o Senhor Jesus o que aquele homem cego gostaria de receber? Lembremos-nos da anotação de Pedro na última passagem do Evangelho de João, na praia, quando o Senhor se corporifica para conversar com os apóstolos pescadores. Pedro diz para ele: mas Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes tudo, e sabe mesmo. O Senhor Jesus é o governador espiritual do planeta, é o construtor do planeta, ele sabe tudo, ele conhece as ovelhas dele nominalmente. Mas por que então pergunta o Senhor para aquele cego o que ele deseja? É um ensinamento para todos nós. Ele quer saber quanto aquele cego deseja, pela impostação da voz, pela exteriorização do seu pensamento e das suas emoções. Porque às vezes, e nós vamos discutir isso ao longo das nossas reflexões, às vezes a gente quer sarar, mas não quer muito. Às vezes a gente deseja sarar, mas não deseja muito. Então o Senhor pergunta para ele: o que é que você deseja? Ah, Senhor, eu quero enxergar. Venha. O que nos parece até uma falta de caridade. Seria mais fácil o Senhor Jesus ir até ele, mas ele tem que rasgar a multidão para vir até o Senhor. Um cego, mas tem a sua razão de ser. O Senhor não faz nada que não seja de utilidade para os nossos espíritos. E qual é a razão do Senhor convocar o homem cego a ir até ele? Nos lembrar que é preciso fazermos a nossa parte. Faça a tua parte, eu vou fazer a minha, faça a sua. Busca e achareis, pede, será dado, bate, será aberto. Faça a sua parte. Se nós não fazermos a nossa parte, as coisas não se resolvem. Essa é a lição que o Senhor está nos dando nesse momento. E o cego vai até ele. O Cristo cospe no chão, com a saliva junto ao pó da terra, ele faz um barrozinho e esfrega nos olhos daquele homem e manda ele se lavar no tanque de Siloé, um tanque sagrado. E ele vai. E novamente o Senhor Jesus não pede para ninguém levar o cego, manda ele ir. E nem ele leva o cego, ele se lava e passa a enxergar. E o tumulto se estabelece. Por quê? Porque era um sábado. E os judeus viviam perseguindo o Senhor Jesus por curar no sábado, o que significava trabalhar. E sábado é dia de licença, é dia de descanso, é dia de férias. Então os judeus, os líderes da sinagoga, se sentiam feridos na lei por Jesus curar de sábado. Chegaram a acusar aquele homem de falso cego, convocaram seus pais para que ele provasse que ele era cego. Enfim, a situação se complica, mas o cego, depois já não mais cego, ele dá uma lição de moral, está no Evangelho, dá uma lição de moral naqueles sacerdotes.
o que demonstra ser uma pessoa altamente espiritualizada, pois que ele dá uma lição de moral naqueles que acusavam o Senhor Jesus e naqueles que o acusavam de não ser cego. Vale a pena ir lá no Evangelho e pegar e analisar frase a frase. Mas nesse ínterim, alguém chega no Senhor Jesus e questiona ele. O evangelista não diz quem é. Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? Fácil nós tirarmos algumas deduções e conclusões dessa pergunta. Essa pessoa que perguntou, muito provavelmente fazia parte do círculo mais íntimo do Senhor e já havia recebido inúmeras orientações e esclarecimentos que o vulgo ainda não tinha recebido. Raciocinemos em cima das perguntas que foram feitas. Quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele? Ora, então pecado tem a ver com problema físico? Ou o problema físico tem a ver com pecado? Sim, é evidente, senão ele não perguntava. E era um assunto que ele tratava com livre abertura com o Senhor Jesus. Então já fica a primeira lição. Pecado, que é um erro moral, acaba resultando, muitas vezes, ou na maioria das vezes, numa problemática fisiológica. Já ficou claro pela pergunta. Mas essa pessoa também sabia de uma outra coisa, a reencarnação. Pois que se nasceu cego e poderia ter pecado para nascer cego, pecou quando? Numa outra existência, uma existência anterior. Sabia também que um erro ou um pecado que foi cometido numa existência, não dando tempo de corrigir na mesma existência, ele fica registrado para uma vida seguinte, ou numa das vidas seguintes. Também essa pessoa já sabia que o processo da justiça divina alcança o pecador em qualquer época, desde que seja o momento adequado, porque senão faltaria bondade em Deus, e em Deus não falta nada. Então essa pessoa já sabia dessas coisas. Mas por que ele pergunta dos pais? Seria lícito, seria justo alguém pagar pelos erros dos pais? É justo que meus filhos paguem pelos meus erros? Não, se a nossa impressão, o nosso entendimento de justiça não permite essa questão, por que Deus permitiria? É que existe uma colocação na descrição que Deus faz de si mesmo no primeiro mandamento de Moisés, que não foi muito bem compreendida, e até nos dias de hoje não é bem compreendida. E lembremos-nos do primeiro mandamento de Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de ti, não farás imagem do que está embaixo das águas, em cima da terra, no alto dos ares. Pois que sou um Deus rigoroso, que puno na terceira e na quarta geração os que erram contra a lei. Já definiu o processo de justiça. Aqueles que erram, que não dá tempo de corrigir, vai corrigir na terceira ou na quarta geração, que é quando a gente volta para o mundo físico. Então eu posso, um neto meu pode pagar pelos meus erros? Pode, se for eu de volta. Um bisneto meu pode pagar pelos meus erros? Sim, se eu voltar na condição de bisneto. E isso é perfeitamente possível. Imaginemos, e por favor, meus amigos, só imaginem que eu desencarne essa noite. Faça força. Só pensa. Ora, eu tenho uma netinha que está completando essa semana 11 meses. Meu filho poderá ter vontade de ter outros filhos. Então, se eu desencarno hoje, dá para voltar filho de um dos meus filhos. Volta o meu neto. Mais fácil ainda para os netos, com um bisneto. Se eu tenho uma neta de 11 meses, eu tenho uma neta de 22 anos. Facílimo voltar com um bisneto meu. E aí a justiça se completa, porque o neto ou o bisneto vai passar por aquilo que passou o avô ou o bisavô. Aí justiça feita. Mas não se entendia isso, tanto quanto ainda não se entende aqueles que não aceitam a reencarnação. Fora o problema das traduções que tiraram o na terceira e quarta geração
e colocaram até na terceira e quarta geração, o que induz ao sofrimento aquele que não tem nada a ver com o problema. Mas já ficou muito claro que pecado tem a ver com problemas físicos. Fica claro que de uma vida para outra a gente carrega se não for consertar, e que consequentemente existirá a reencarnação. Mas o problema é que o Senhor Jesus, o problema aumenta, porque o Senhor Jesus vai dizer que aquele homem não tinha pecado, e nem os pais dele, mas ele nasceu daquele jeito, palavras do Senhor, para que nele se cumprisse as obras que o Senhor veio fazer na terra. Então estava planejado. Sim, estava planejado. Aliás, o planejamento é comum a todos nós. O Senhor Jesus disse a Nicodemos, o doutor da lei, naquela passagem que todos nós já ouvimos falar, que ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo, e Nicodemos não entendia o processo da reencarnação. Entre outras coisas, o Senhor Jesus vai dizer para ele e para todos nós, porque está gravado no Evangelho, que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. O que o Senhor Jesus está falando? Que o Espírito antes do nascimento ou antes da concepção já existe. E não só existe, quanto está consciente, porque ele está escolhendo onde ele vai nascer. Porque sopro de vida, no linguajar do livro sagrado, é dar vida a um corpo físico aqui na terra, é nascer aqui na terra. Então o Senhor está dizendo que o Espírito sopra a vida onde ele quer. E hoje a doutrina espírita está ensinando de onde é que ele vem e para onde é que ele vai. Ora, se o Espírito está consciente e está escolhendo onde vai nascer, ele tem motivos, objetivos, necessidades, intenções, porque ninguém escolhe qualquer coisa nesse mundo se não tiver um pouco de cada coisa, dessas que estamos citando. Até mesmo para ir num supermercado nós vamos com um planejamento, com uma intenção. Ora, muito mais para nascer aqui na terra. Então o Espírito sabe com quem ele vai nascer, com quem ele vai conviver, em que condições vai nascer. Sim, eu sei, alguns estão pensando, puxa vida, sabe que eu escolhi mesmo aquela casa, aquela família? Pois é, nós escolhemos. Onde estamos é justamente onde nós pedimos para estar. E a providência divina permite e mais trabalha isso para que a gente faça o que precisa ser feito, a nosso benefício. Mas como somos espíritos devedores, muitas vezes nós precisamos convencer, e é o meu caso, a futura mamãe e o futuro papai a receber a gente aqui na terra. E aí a gente precisa pedir, e depois quando está reencarnado aqui, se não é espírita, eu não pedi para nascer. Não pediu não, implorou de joelhos. Porque aquela que vai ser a mamãe da gente, aquele que vai ser papai da gente, tem direito de saber quem é se já não nos conhece. E eu fico imaginando a minha mamãe, Dona Luísa, então, fiquei sabendo que eu preciso reencarnar, e estão me dizendo aí, e ela já foi ficando pálida, estão me dizendo aí que a senhora terá que ser minha mamãe. Ela não falou, mas eu li o pensamento dela. Ela falou: ninguém merece. De novo esse traste na minha vida. Já conheço ele de tantas reencarnações, mas então, mamãe, já começa a chamar de mamãe na hora, para amolecer o coraçãozinho. Mamãe, então, mas eu preciso nascer. Eu sei, eu já fui, quanto eu já fui ruim e prejudicial à sua vida, mas olha, fiz até uns cursos aqui, melhorei muito depois de um tempo no umbral, eu vou ser até palestrante espírita, imagina? Aí mamãe cede, né? Aí o que a gente faz? Convence o papai lá agora, mamãe. E mamãe consegue tudo com o papai, né? Então aquele homem não nasceu cego, mas ele tinha um planejamento para nascer cego. Pois é, eu fico me imaginando, meus amigos, e queria convidá-los para um exercício. Imaginemos que nós estejamos aqui numa assembleia de espíritos que vão reencarnar, eu inclusive, sentado aqui. E aí vem
um grande instrutor, um espírito de alta competência, e conversa com a gente, todos nós sentados, e faz a seguinte proposta: nós estamos fazendo um planejamento para o trabalho do Senhor Jesus na terra, e estamos precisando de um voluntário para nascer cego e ser curado pelo Cristo na idade adulta. Quais são os voluntários? Quem de nós levantaria a mão no primeiro momento? Vou até abaixar a minha. Vai que né? E se eu não estiver no lugar certo, na hora certa? E se o Cristo não me achar? Não é esse o pensamento geral nosso? Nós levantaríamos a mão? Não. Então o que aquele espírito é? Um espírito superior. Ele não só levantou a mão, quanto ele veio para cá para dar uma lição de moral nos sacerdotes. Por isso que vale a pena ir lá e ver a descrição completa da cura que nós estamos analisando aqui. Então, qual é o tamanho da nossa fé para encontrar o Cristo? Mas se o Senhor Jesus está dizendo que aquele homem nasceu cego programadamente, quer dizer que não há necessidade exclusiva de ter um pecado para nascer cego, para nascer doente, para nascer com limitações. Pode acontecer do espírito pedir determinadas limitações para educar o seu próprio espírito. Então, nem tudo aquilo que a gente vivencia no campo da biologia corporal tem a ver com o erro cometido, mas tem a ver com a qualidade dos nossos espíritos ou com as nossas intenções. E posso dar o meu próprio exemplo, se me permite, porque a vida seguia mansa até uns 16 anos atrás, uma tranquilidade comum, e de repente, na porta da minha vida, surgiu um personal trainer. Eu falei: como é que você se chama? Ele falou: diabetes mellitus. Eu falei: mas o que é que você quer comigo? Ele falou: te endireitar. Eu preciso te corrigir, senão eu vou judiar muito de você antes de te matar. Eu falei: então você me fala o que você quer que eu faça. Primeira coisa que você tem que fazer e tem que ser urgente é fechar essa boca. Você está cavando a sua sepultura com ela. Eu falei: vixe. E eu sempre fui glutão, esganado de marca maior. E depois, vá ao médico imediatamente e assuma a ideia de que você tem uma enfermidade e precisa ser curada direitinho, ou tratada. Curada não, mas tratada. Falar para um homem no médico corriqueiramente e fazer exames, e é difícil. Mulheres não. As mulheres se cuidam muito mais, por isso que vivem mais do que nós. Tudo bem que a gente carrega o piano para elas, né? A parte pesada fica para a gente, né? Falei: que mais? Modifique sua vida. Você só anda do sofá para a mesa e da mesa para a cama. Muda isso. Vai fazer caminhada, vai fazer exercício físico. O corpo físico precisa disso. Com isso, eu já emagreci 20 quilos nesses 15 anos de cuidados com a diabetes. E não está me fazendo falta nenhuma. Eu descobri que se fechar a boca e queimar energia, emagrece. E por último, ele disse, a parte mais fácil: eduque as suas emoções. De hoje em diante, não mais raiva de nada e de ninguém. Não perca paciência com nada. Não se irrite. Olha que benção. Foi, mas nem com o trânsito de Rio Preto? Eu falei: nem com o trânsito de Rio Preto. Nada. Mantenha a serenidade. Exercite a serenidade. Aí eu me lembrei de um livro extraordinário que eu já havia lido, chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ciência, mostrando que tudo aquilo que extrapola o limite do controle emocional impacta violentamente no corpo físico. Mas lembrei também de uma obra monumental, que não pode faltar na casa de nenhum espírita: Pensamento e Vida, de Emmanuel. Capítulo 15, saúde. Capítulo 28, a enfermidade. Todo desarranjo psíquico, todo desarranjo emocional, toda preocupação excessiva, todo estresse alimenta
as deficiências fisiológicas que nós trazemos. Então a doença veio para mim para quê? Para educar o meu espírito. Então toda doença tem uma linguagem? Sim. Como dizia Walter George Grodeck, considerado como o pai da psicossomática. A enfermidade conta para o seu portador do que se trata, quais são as lições. Então nós precisamos olhar para dentro da gente e perguntar: o que é que você quer comigo, enfermidade? Então nem sempre o Espírito traz os erros do passado. Não adianta ficar perguntando: o que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Será que eu atirei pedra na cruz? Ou será que eu passei roupa nas tábuas dos 10 mandamentos? A gente sabe que tem alguma coisa para trás, é intuitivo. Eu já ouvi isso até de quem não é espírito. Então fica a lição aqui, na primeira cura: pecado provoca problemas físicos. Planejamento reencarnatório também traz problemas físicos para educar o espírito. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Simples assim. A segunda cura é aquela mulher que há 12 anos tinha consigo uma hemorragia ginecológica. E o evangelista diz que ela já havia gasto de tudo que ela podia fazer, ela fez e não conseguiu se curar. E ela ficou sabendo que o Senhor Jesus passaria nas proximidades. E ela tomou uma decisão. Ela já sabia da fama do Senhor, tanto que ela queria ir até Ele. E ela tomou uma decisão. Só, e somente só, de tocar na veste dele eu fico curado. Ele não precisa me ver, ele não precisa falar comigo, ele não precisa me tocar, não precisa impor as mãos, não precisa autorizar a cura. Não. Só de tocar nas vestes dele eu ficarei curado. Ora, à época a mulher era um nada para a sociedade masculina. Se hoje as mulheres buscam direitos, imagina 2000 anos atrás. Então o que aquela mulher teve que fazer? Ela teve que rasgar uma multidão de homens para poder chegar no Cristo. E ela vai por trás. E ela vai se infiltrando até que ela chega ao alcance do Cristo. E aí ela estica a mão e toca nas vestes do Senhor, na roupa. E o Senhor para. Instantaneamente, o evangelista diz que ao ser tocado na roupa, ele para. E pergunta: quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Pedro, o apóstolo, e aí a gente vê a personalidade de Pedro, não é? Pedro olha para ele, deve ter arregalado os olhos desse tamanho. Mas Senhor, a multidão te aperta e você quer saber quem te tocou? Pedro era terrível, né? Dava duro até no Senhor. Depois pedia desculpa. É porque todo mundo que é assim pede desculpa depois, né? Pedro dá uma dura no Senhor, né? Mas alguém te tocou? A multidão está te apertando e você quer saber quem te tocou? Não, Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Virtude nesse caso é a energia do Senhor. E Ele tem total controle sobre ele, absoluto. E aí ele se vira, a mulher está ajoelhada, chorando e curada. O que ele diz para aquela mulher? Mulher, a tua fé te curou. Não foi ele. Ele tem energias à disposição. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então as energias dele estão à nossa disposição. E a hora que ela chegou nele, encostou, ou seja, naquilo que ela estabeleceu como conquista, que era tocar nele, ela atraiu as energias para ela e se curou. A esse movimento o Senhor Jesus chama de fé, de confiança, na busca e na forma como ele estava buscando.
Pois é, quantas são da nossa fé? Para os nossos probleminhas do dia a dia, para as nossas enfermidadezinhas do dia a dia. Onde anda a nossa fé? Ali a sala de passe? Quando a gente entra na sala de passe. Lá no Franciscano Xavier, nosso centro espírita, eu, tendo a oportunidade de ser passista, quando a gente está lá, eu fiz umas observações muito interessantes nesse campo, e me permitam, que dá para ilustrar bem a coisa. E lá no Franciscano Xavier, a gente entra por uma porta assim e sai pela outra porta, é um corredor, não é? 10 passistas, em linhas gerais, de 6 a 10 passistas, sequencialmente, as pessoas vão entrando, o primeiro senta na primeira, a segunda e assim sucessivamente, né? Tá. Mas aí eu dando passe ali, logo nas primeiras cadeiras, ficando de frente para a porta que entra as pessoas para tomar passe, eu percebi uma coisa. Tem pessoa que ao pôr o pé na câmara de passe, já passa os olhos nos passistas. Ela está escolhendo com quem ela quer tomar passe. Ela já não segue nem a sequência, o primeiro senta na primeira, o segundo senta na segunda, não, ela já pula uma cadeira para escolher o passista que ela quer. É provável que tenha aqui também, né? Porque somos todos mais ou menos iguais. A gente escolhe o passista. Mas eu descobri, apurando um pouco mais a percepção da coisa, e eu descobri que tem pessoas, não é que está escolhendo com quem ela quer, ela está escolhendo com quem ela não quer de jeito nenhum tomar passe. Pois você imagina, entrar na sala de passe, tomar passe com o Navarro, ninguém merece. Perdi um dia vindo no centro hoje. Eu conheço esse cara. Eu sei o que ele fala, o que ele faz. Pois é, nós não entendemos ainda o mecanismo do passe. Justamente por ignorância. Se nós lermos o capítulo 19 de Missionário da Luz, a gente vai compreender do que se trata. Os espíritos que trabalham aqui dentro, anonimamente, dando passe, nós deveríamos entrar de joelhos, e não tomar passe sentado, tomar passe de joelhos. São espíritos de altíssima competência moral e biológica humana, que se dispõem a vir dar passe. Mas e o médium? Bom, se o médium estiver equilibrado, preparado, ele ganhará uns pontinhos no céu. Mas o teu merecimento não pode estar circunscrito às possibilidades do médium. Se você merece, você pode tomar passe até com o Navarro. Mas se você estiver antenado, com a fé que move montanhas. Por quê? Porque se eu entrar ali dentro desconfiado do passista, perdi o dia, não estou apto a receber as energias que esses espíritos. É como se eu entrasse ali com um guarda-chuva, uma sombrinha fluídica. Não recebo o que preciso. Onde está a nossa fé para receber o que precisa ser recebido? Ou o que pode ser recebido? Porque o Cristo não disse: eu vos curarei, eu vos aliviarei. Porque existem as nossas necessidades espirituais. Deus sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário. Ensinou o Cristo. Essa é a lição que fica dessa mulher. Onde está a nossa fé? Eu acredito que dá certo com o Roberto, mas comigo, meu pão sempre cai com a manteiga para baixo. A gente acredita às vezes nos outros, mas não acredita que é possível com a gente. E isso precisa mudar urgentemente. A terceira cura, meus amigos, porque o relógio não para, e parece que hoje ele está acelerado. Um pouquinho. Fica à vontade. Até às 11? 11h30. O pessoal já quer assistir a novela, hein? Terceira cura ratifica um pouco, aliás, muito do que nós discutimos até agora, né? É o tanque de Betesda. Novamente é um sábado. E o Senhor vai até Jerusalém e junto ao templo tem o tanque de Betesda, uma piscina rústica construída. Qual que era a cultura da época em relação àquela piscina? O costume, arraigado, a crença. É que aquela piscina, aos sábados,
dava a possibilidade de cura para doente. Mas era só para um doente. Eles entendiam, os judeus, que aquela água sempre muito tranquila, serena, eventualmente, no sábado, e eles entendiam que seria um anjo com o seu cajado, movimentava aquela água. A partir do instante que a água se movimenta, o primeiro doente que conseguir chegar na água, só o primeiro, ficaria curado das suas enfermidades. Raciocinemos. Primeiro que a coisa era secular, então funcionava. Senão não se sustentava. 6 horas da manhã começa o dia do judeu, é o dia de folga, e ele está doente. Aliás, tinha muito doente na época. O raciocínio inicial das nossas reflexões. Pois é, 6 horas da manhã sai de casa, porque é a hora que começa o dia. 6 horas termina, já tem que estar em casa. Vai chegando gente em torno daquela piscina, porque doente é o que mais tem. E vai chegando gente, e vai chegando gente. E a água não se movimenta. E esse povo vai envolvendo a piscina. Numa tranquilidade, numa paz, harmonia, né? É a única chance que você tem. Aquilo está abarrotado de gente. E a água passa horas e horas e não se mexe. Esse povo estava tranquilo? A tensão nervosa aumenta, a agitação fisiológica, física. Consequentemente, esse povo todo se movimentando naquele chão rústico, acaba por fazer ressoar na água as vibrações mecânicas da própria movimentação. E aí a água dá uma tremidinha. Roberto, pula você, meu amigo, você está mais doente que eu, semana que vem eu tento. Meu Deus do céu, devia ser um transtorno aquilo, a multidão devia se jogar dentro d'água, devia morrer gente afogada ali, pisada. Fora a sujeira da água, né? Imaginemos uma piscina dessa, não tem filtro, não tem tratamento algum, floculante, algicida, não tem nada. Quem não estava doente ao pular lá, saía doente. É nesse ambiente que chega o Senhor Jesus, agitado pela possibilidade de cura num tanque. E acontecia a cura, repetindo, senão a situação não se sustentava. Ora, o que é que curava então? Não diríamos nem a fé. A fé é naqueles que são religiosos. Mas e nos que não são religiosos? Entra em campo aí a psicossomática, que é estudada pela ciência médica, pela biologia. A pessoa não só adoece, quanto ela se cura a partir do seu psiquismo. A psicossomática, altamente estudada. E em decorrência da psicossomática, ou a prova, ou a contraprova, o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Repetindo aqui, a pessoa está doente, vai ao médico, o médico dá a receita, ela passa na farmácia, pega o remédio, toma e sai. Mas ninguém sabia, nem o médico, nem o farmacêutico, nem o doente, que o que ela estava tomando não é remédio. O vidro é igualzinho, a caixa e a bula iguaizinhos aos originais. Foi receitado por um médico e foi pego numa farmácia, mas é um placebo, ou seja, uma substância inerte, inócua, que é justamente utilizada pela ciência para ver se o remédio cura mesmo. Qualquer remédio, para ser autorizado à venda nas prateleiras das farmácias, precisa provar que ele consegue curar mais do que o placebo. Ora, então quem é que está curando o corpo? O Espírito. O Espírito. Isso é ciência. Aliás, li pela segunda vez, depois de tantos anos, um livro, neste campo, se puderem, A Psique do Corpo, da professora doutora Denise Jimenez Ramos, da USP de São Paulo, psicóloga. Ela discute o efeito placebo. É o ser pensante, ela não fala isso em termos espíritas, porque ela nem se mostra religiosa. Mas nós somos capazes de nos curar.
E é nesse ambiente que chega o Senhor Jesus. E aí tem um paralítico, 38 anos, diz o Evangelho, amarrotado em cima de uma maca. Ele não consegue fazer nada a não ser rastejar se ele sair daquela maca. Ele é carregado pelos amigos para cima e para baixo. O Senhor chega próximo a ele e de novo o mestre pergunta: o que você deseja? Não é fácil descobrirmos o que aquele homem deseja próximo ao tanque de Betesda, mas aquele homem não sabia com quem que ele estava falando, pois que se ele soubesse, ele falava: Senhor, me cura. Não, o que ele disse para o Senhor Jesus? Senhor, diante da pergunta, eu quero que alguém me jogue na água, nunca dá tempo. Olha a situação dele. A hora que eu me arrasto aqui da maca, já caiu a multidão dentro d'água. Está escrito isso no Evangelho. Mas voltemos à questão: o que é que você deseja? Eu tenho comigo que vocês, meus amigos, já passaram pela experiência que eu vou contar agora. Porque existem pessoas que, se você perguntar para ela como é que ela está, ela vai falar quantas doenças ela tem, o que ela está sentindo, quantos remédios toma, quantas cirurgias já fez, quantos médicos conhece, quantos hospitais já ficou internado, e se Deus quiser vai ter que ir para São Paulo e descobrir o que ela tem. Tem pessoas assim aqui em Monte Azul Paulista. Tem pessoas que, se você falar: nossa, mas estou com uma dor de cabeça, a pessoa vai falar: dor de cabeça estava eu ontem. Quantos comprimidos você já tomou? Nossa, você tem tomado aí, eu tomei 5. Não tem pessoas assim no nosso entorno? Essas pessoas querem sarar das doenças que têm? Não querem. Por quê? Porque é um jeito de chamar a atenção, é um jeito de se sentirem importantes, vistas, acolhidas, compreendidas. É um mecanismo psicológico, é a tal da síndrome do coitadinho. E é fácil cair nisso, é muito fácil. Imaginemos, daqui 1h30, provavelmente eu já vou ter chegado em casa, e se Deus quiser, reencarnado ainda. Eu entro em casa, a baixinha pergunta: e aí, amor, foi tudo bem? Como é que é? Tudo certo? Eu falo: amor, palestra, viagem, tudo certo, mas no meio do caminho me deu uma dor de cabeça terrível. Eu não sei, está explodindo a minha cabeça. A baixinha vai falar para mim: não, senta ali, eu vou pegar um remedinho para você, eu vou fazer um chazinho, você quer? Gente, eu vou querer chegar com dor de cabeça todo dia em casa aí, para ser bem tratado, para ser cuidado, para ser zelado. Quem não gosta? Só que às vezes a gente, em relação à doença, a gente faz disso um chamamento de atenção. E eu tenho que contar para os outros o que eu tenho. Eu sou um coitadinho? Eu estou querendo sarar? Não, pois é isso que o Senhor Jesus quer saber do cego e do paralítico. Você quer sarar? O que é que você quer? Pela entonação da voz e pela expressão até mesmo fisiológica, o Senhor sabia do que se tratava. E aí o que diz o Senhor? Levanta, toma a tua cama e anda. O Senhor não impôs as mãos, não relou nele, não puxou ele para cima, só ordenou: levanta, toma a tua cama e anda. Allan Kardec vai anotar no Livro dos Espíritos, estudando a escala espírita, no item 112, é onde ele está falando dos espíritos puros, tais quais o Senhor Jesus. O espírito puro tem ascendência e domínio total sobre a matéria, não se sujeita em nada à matéria. Somos espíritos puros? Então a matéria sujeita o nosso espírito em muito ainda. Quando é que nós vamos mandar na matéria? Quando nós formos puros. Como a matéria, a gente sabe, se modifica, o nosso corpo se modificará justamente porque não temos ascendência sobre ela. Fica claro, então o Senhor podia tudo. Ele dá uma ordem e o espírito se levanta. Por quê? Porque tanto a matéria do perispírito quanto do corpo físico está sob a ordem do Senhor Jesus, que é um espírito puro. Mas raciocinemos do que se trata essa energia. Qualquer entorse, qualquer mau jeito, a corda travada, do nada, ou mesmo por um acidentezinho, vai lá no ortopedista. Exame de imagem,
medicamento, anti-inflamatório e analgésico, e mais um papelzinho para você fazer trocentas sessões de fisioterapia. Uma coisinha simples. Aquele homem, 38 anos, amarrotado em cima de uma maca, e o Senhor Jesus fala para ele levantar. Ele não só se levanta, quando ele pega a cama, como o Senhor propôs, ele põe no ombro e sai carregando. Que energia é essa? Pois é, está à disposição nossa aqui nessa sala. O tumulto se estabelece novamente por conta de ser um sábado, mas o Senhor desaparece e vai encontrar esse homem lá nas escadas do templo. E aí o Senhor disse para ele e para todos nós, porque está lá no Evangelho: olha, veja que agora você está são, mas vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Pecado tem ou não tem a ver com problema físico? É o Navarro que está falando? É a doutrina espírita? Não, é o Senhor Jesus, o governador espiritual do planeta, está nos esclarecendo que enquanto nós formos espíritos adoentados moralmente, nós haveremos de sofrer as consequências das agressões fisiológicas provocadas pelas enfermidades. Por quê? Porque cada erro moral, diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, falando sobre o passe, todo erro moral cometido pela criatura consciente haverá de transformar esse erro através da sua própria consciência, que é onde está a lei de Deus, num foco de energia infeliz no perispírito, que será filtrada pelo corpo físico em maior ou menor tempo, sendo causa de sofrimento. Então não existe um Deus que fica anotando: hoje o Navarro pensou isso, hoje ele falou isso, hoje ele fez isso. Não. A lei de Deus está na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, e nós sabemos disso. Tanto que a gente conhece sentimento de culpa, remorso e arrependimento. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz é contraposto à lei de Deus que está na nossa consciência. Aquilo que não bate com a consciência é reverberado em sentido contrário. E aí mancha o perispírito, e nós haveremos de limpar esse perispírito mais cedo ou mais tarde, seja pela dor, seja pelo amor. E a ciência médica já sabe, não é de hoje, há décadas, que as pessoas amorosas, fraternas, positivas diante da vida, que trabalham voluntariamente, que frequentam pelo menos uma vez por semana, uma horinha só, um trabalho religioso, mas vão de coração, a ciência médica já sabe que essas pessoas adoecem menos, em comparação àqueles que não têm esse perfil. A ciência médica já sabe que essas pessoas, quando adoecem, porque é da nossa natureza, curam-se mais rapidamente, precisam de menos remédio e menos tempo de internação. Vale a pena para quem ser bom? Vale a pena para quem amar? Para nós. Para nós. É saúde. Hoje a ciência médica já sabe. E existem livros e mais livros a respeito disso, escritos por médicos, por estudiosos do psiquismo humano. Não é a religião falando, e muito menos a doutrina espírita. Consequentemente, o inverso é verdadeiro. Erro moral, desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, moral, não o mental no sentido de liberdade e disposição do espírito aqui na Terra, mas no tratamento que nós damos aos nossos próprios pensamentos. Todo erro moral mancha o perispírito, e o corpo físico sofrerá as consequências, porque é ele que vai limpar o perispírito. Mas eu já posso limpar sendo voluntário do bem. Onde? Onde eu estiver. Não é para fazer para o próximo aquilo que eu quero para mim mesmo? Pois é, começa lá em casa, diz François de Geneve, na Melancolia, a mensagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira missão do Espírito encarnado, onde? Dentro de casa. Eu sei, alguém está pensando, certeza, mas com aquela cruz? Pois é a cruz mesmo que a gente precisa carregar, porque foi pedido por nós. O Espírito sopra a vida onde Ele quer. Então Ele está querendo tudo aquilo que está para acontecer na vida dele. Eu vou reclamar de quem, se eu tenho essas necessidades evolutivas?
Fácil de compreender, né? Com o Senhor Jesus. Né? E por último, meus amigos, essa só com doutrina espírita. Só com doutrina espírita. Mas o Senhor Jesus disse que a doutrina espírita, o Consolador, haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que Ele disse. E novamente é um sábado, e o Senhor está numa sinagoga. O Senhor não só pregava nas ruas, nos campos, nos montes, Ele pregava nas sinagogas também, quando Ele estava diante de uma sinagoga num sábado. E Ele estava pregando, diz o evangelista, e lá no fundo da sala, ou do salão onde Ele se encontrava, tinha uma mulher doente. O evangelista é objetivo, é claro. Aquela mulher, há 18 anos, tinha com ela um espírito de enfermidade, um demônio que a deixava numa condição de sofrimento atroz. Qual era a condição da mulher? Ela era dobrada sobre si mesma, ela não conseguia ficar na posição ereta. 18 anos curvada sobre si mesma. E o Senhor Jesus diz para ela: venha, vou te curar, mas você vem até mim, faça a tua parte. E quando ela chega na frente do Senhor, já lá na frente de todo mundo, Ele impõe as mãos sobre ela. O que é isso mesmo? Um passe. O evangelista diz, Ele impõe as mãos sobre ela. E aí Ele disse para ela: mulher, os teus pecados estão perdoados. Por que ela estava daquele jeito? Pecado. Lições. Quais são as lições? Primeiro delas, não existe sofrimento eterno. Não existe sofrimento eterno. Tudo tem um tempo. E para aquela mulher, os 18 anos foi suficiente em função dos erros que ela cometeu. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, você já expurgou aquilo que você fez. Agora você volta ao normal. Então não há condenação eterna. A justiça divina é de amor. E se é justiça e se tem amor, quando é que a gente paga? Quando a gente erra. Quanto a gente paga? O suficiente para vivenciar o que a gente tratou de impor aos outros. Mas ali havia um espírito junto. Pois é, Kardec vai explicar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, entre outras coisas. Este tipo de obsessão, quase sempre, diz Kardec, se trata de uma vingança, em que aquele que está sofrendo o processo da vingança deu causa numa outra oportunidade, e às vezes numa outra existência, nem na existência que está. Então aquela mulher provocou um estrago na vida daquele espírito, um prejuízo monumental, e por prejuízo aqui não entendamos tão somente questões materiais. Alguma coisa ela fez na vida daquele espírito que ele deve ter até mesmo ter desencarnado. O evangelista e o povo da época chamavam esse tipo de atuação de espíritos de atuação por parte de um demônio, porque estava fazendo sofrer. Porque não compreendia que a cada um é dado segundo as suas obras. Então aquele espírito estava se vingando, mas isso não significa que ele não ama outras pessoas, outros espíritos. Ele só não consegue perdoar. Nós conseguiríamos perdoar 70 vezes 7 vezes tudo o que fizerem para nós, dizendo ainda: Pai, perdoa, não sabe o que está fazendo? Nós conseguiríamos? E eu não conseguiria. Tudo não. Por quê? Porque eu tenho família, eu tenho mãe encarnada, eu tenho irmãos, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, e se acontecer alguma coisa muito drástica, a ponto de me fazer entrar em parafuso, mesmo sendo palestrante há 36 anos, talvez eu não consiga perdoar tudo de uma vez, e se eu vier a desencarnar em função da coisa, é bem capaz que eu me transforme num obsessor. Quem é o obsessor? É aquele que foi atingido, que foi prejudicado. Existirá aqueles que gostam de ser maus. Não vamos abrir mão dessa
possibilidade, porque existe. Nós que trabalhamos nas salas mediúnicas, nós conhecemos muitos casos assim. Mas no geral, a vingança se dá por um espírito que não consegue perdoar. Nós conseguiríamos? Eu conseguiria? Não garanto não. Dependendo do que fizerem, talvez eu não consiga perdoar não. E talvez eu me torne mesmo um justiceiro em causa própria. É disso que se trata. Então, o que aconteceu com aquele espírito? Ora, se a mulher que é a pecadora foi socorrida e liberada do pecado, é natural que tenha chegado um socorro também para aquele que sofreu o que ela fez ele sofrer. Mas quem deu o socorro para ele se ali todo mundo chamava ele de demônio? Diz a terceira e última tentação do Cristo, aquela que se dá no pináculo do templo, onde o tentador diz para o Senhor: se joga daqui, porque está escrito no Velho Testamento, está escrito que legiões de anjos estariam ao seu dispor para que você não tropeçasse e consequentemente não caísse com pedra alguma. E o Senhor responde: você jamais tentará o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. Nós tentamos a divindade e a sua justiça, mas é um erro, porque Deus é perfeito. Não cai uma folha de árvore sem que ele o saiba. Até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário. Então não tenta o Senhor teu Deus, entenda a lei. Mas onde está a explicação mesmo? Legiões de anjos estariam ao seu dispor para que você não tropeçasse em pedra alguma. O Senhor Jesus veio à terra, mas ele não veio sozinho. Uma legião de espíritos puros, superiores, vieram junto com ele para que as coisas acontecessem segundo um planejamento. Esses espíritos socorreram aquele espírito, porque senão seria injustiça. Você socorre a pecadora e não socorre o que sofreu as consequências do pecado. Ora, se nós nas salas espíritas, aqui tem trabalho mediúnico, não? Tem? Se nós na sala mediúnica nós socorremos espíritos, como uma necessidade formal, diz Kardec no Evangelho, no Livro dos Médiuns, então aquele espírito também foi socorrido. Mas ficou muito claro, meus amigos, erro cometido, sofrimento. Mas por que nós dissemos que só com a doutrina espírita para compreender? Porque a doutrina espírita vai nos explicar como funciona o relacionamento nosso com os espíritos. Paulo de Tarso, há 2000 anos, escreveu que nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas, nuvem de espíritos, onde quer que estejamos. E a doutrina espírita, cortando o caminho, na questão 467, vai esclarecer a coisa. Nós encarnados atraímos espíritos para junto de nós através dos pensamentos que a gente tem. O tipo de pensamento, o tipo de espírito que vai conviver com a gente. Por isso que o Senhor Jesus diz: vigia e ora, para você não cair na tentação do pensamento ruim, do pensamento mau, do pensamento malévolo e maléfico. Mas nós convocamos os espíritos através dos nossos desejos, das nossas vontades. Se o pensamento comum atrai espírito, o desejo, a vontade, convoca espíritos para junto de nós. E qual é o problema? O problema é que esses espíritos que a gente atrai para junto de nós no dia a dia não são espíritos puros. Consequentemente, o perispírito deles também está maculado com energias em desalinho. E aí eles se aproximam de mim porque eu os estou atraindo, por similaridade moral. E aí o meu perispírito, convivendo com o perispírito dele, vai começar a perceber essas energias e vai transmitir para o meu corpo as sensações decorrentes, proporcionais. E aí vão surgir as doenças fantásticas. Tudo aquilo que não é psicossomático será por influência espiritual. Eu vou ao médico porque estou sentindo determinadas coisas, faço 1000 exames e não dá nada. Troca de médico, troca de exame, troca de hospital e não dá nada. Do que se trata? Ou é a própria mente, ou é a presença de espíritos. Por quê? Porque o meu perispírito está transferindo para o meu corpo físico aquilo que está no perispírito alheio. E se essa junção permanecer por muito tempo, eu acabo por adoecer daquilo que está no perispírito alheio e não tem nada a ver com o meu planejamento reencarnatório ou mesmo com a lei de Deus. Por quê? Porque é uma questão de sintonia onde eu escolhi aquela situação. Onde a saúde? No vigiar e orar.
para não cairmos na tentação do erro. A oração nos remete ao convívio com os espíritos mais elevados. E se o nosso desejo é orar com Jesus, esses espíritos vêm nos socorrer. É por isso que, orando e trabalhando no bem, ciência médica dizendo, a gente vai ter mais saúde aqui na Terra, ou menos impacto das doenças. Está nas nossas mãos, tanto a saúde quanto a enfermidade. Pensemos nisso, meus amigos. Pensemos no esclarecimento que o Evangelho e a doutrina espírita traz para nós. Cabe tão somente nós voltarmos os nossos olhos, o nosso raciocínio e a nossa intenção para aquilo que preconiza o Evangelho do Senhor, que é fazer para o próximo aquilo que a gente quer que seja feito para nós mesmos. É perdoar 70 vezes 7 vezes, se esforçar para isso. É caminhar 1000 passos a mais com quem pede para caminhar. É oferecer a face esquerda em quem bate na direita. É orar pelos inimigos, é orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. É para não repelir aqueles que nos pedem emprestado. E não se está falando só de coisas materiais, não. Hoje as pessoas estão pedindo emprestado para nós um pouquinho do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso zelo, do nosso respeito, do nosso jeito novo de viver com alegria. Que nós saibamos seguir então sempre com Jesus. Mas nunca sem Kardec, porque é Kardec que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muito obrigado a todos e muita paz.